Olá, amigos e amigas. Bom, como combinado, nessa segunda parte da nossa conversa sobre jurisdição e competência, a gente vai focar na análise da competência dos órgãos que integram o Poder Judiciário do Trabalho. Como eu também havia adiantado na primeira parte da nossa conversa, a regra inicial sobre esse assunto a gente encontra no artigo 114 da Constituição, que teve diferentes redações ao longo do tempo. A redação original do artigo 114, por exemplo, colocava como competência principal do Poder Judiciário do Trabalho julgar, processar e julgar causas oriundas da relação de emprego, somente litígios surgidos em contratos entre empregado e empregador iriam para esse órgão jurisdicional. Inclusive, uma das discussões, né, que se travava nas ações quanto esse artigo tinha essa redação, era exatamente se haveria naquele contrato específico, naquela situação jurídica específica, um empregado e um empregador. São conceitos que a gente aprende a preencher lá no direito do trabalho, né, quando a gente estuda a própria relação de trabalho. Bom, mas isso foi... essa competência ela foi ampliada, né, houve uma emenda constitucional que mudou a redação do artigo 114, que passou a prever no seu inciso 1º que o Poder Judiciário do Trabalho tem competência para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, e não somente de emprego mais. Inclusive relações de trabalho que abrangem entes do direito externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e do município. Essa parte que eu mencionei mais agora para o final, e que no slide, inclusive, está riscado, eu deixei para mencionar separadamente e risquei no slide porque ele está com eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Entende-se que seria uma inclusão inconstitucional, e essa é uma discussão curiosa, né? Pode uma emenda constitucional ser inconstitucional? Isso está sendo avaliado pelo STF, que, a princípio, suspendeu a eficácia desse trecho para que... porque esse é o objeto da discussão, né, das ações de inconstitucionalidade que foram propostas. Então, enquanto não há julgamento final a esse respeito, esses trechos estão suspensos, de forma que é eficaz, hoje em dia, apenas a parte desse inciso 1º do artigo 114, que dá ao Poder Judiciário do Trabalho competência para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Vale lembrar que relação de trabalho envolve qualquer relação jurídica em que uma pessoa física presta serviço a outra pessoa, física ou jurídica. Quem contrata o serviço pode ser uma pessoa jurídica. Quem presta precisa ser uma pessoa física. Se essa relação de trabalho é de natureza empregatícia ou não, e a gente sabe o que é uma relação jurídica de emprego, também a partir do que se estuda lá no direito do trabalho, é preciso que seja uma relação que envolva requisitos da pessoalidade, habitualidade, alteridade, subordinação, remuneração. Faltando algum desses elementos, a relação deixa de ser de emprego para ser algum outro tipo de relação de trabalho, mas para definição, para fins de delimitação de competência, pouco importa se é uma relação de emprego ou outra relação de trabalho, a competência da Justiça do Trabalho da mesma forma. O que vai variar é a lei incidente, a lei usada para resolver aquele litígio. Se for uma relação de emprego, será usada a lei trabalhista. Se for uma relação outra de trabalho, será usado o Código Civil, apesar da decisão ter de ser tomada pelo Poder Judiciário do Trabalho. Esse slide, ele destaca, né, que para ser configurada uma relação de trabalho é preciso que o prestador de serviço seja uma pessoa física. Isso é uma conclusão que decorre da premissa da doutrina de que trabalho é um esforço decorrente de atividade humana. Pessoas jurídicas prestam serviços aos outros, mas o trabalho é algo que apenas o ser humano
oferece, é algo que apenas a atividade humana entrega. Então, baseado nisso, se conclui que relação de trabalho envolve sempre um prestador pessoa física. Então, se há um litígio na disputa, se há um litígio nascido em um contrato de prestação de serviço de uma pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica, por exemplo. Isso é uma questão regida pelo direito civil a ser resolvida pela justiça comum. Como também o Superior Tribunal de Justiça definiu que cabe à justiça comum, justiça estadual, a competência para julgar litígios que surgem a partir da cobrança, ou litígios que se constituem pela pretensão de cobrança de um profissional liberal contra cliente seu, cobrança de honorários. Se o litígio de que se trata é um profissional liberal querendo receber os seus honorários que não foram pagos por um cliente, o STJ defende também, conclui, há inclusive uma súmula de jurisprudência nesse sentido, que revela que é uma jurisprudência consolidada e unificada, que essa é uma ação a ser julgada pela justiça estadual e não pela justiça do trabalho, em razão do alto grau de pessoalidade que há na contratação dos profissionais liberais pelos seus clientes. Muito bem, mas se estamos falando do inciso 1º do artigo 114, é óbvio e claro e obrigatória a conclusão de que há outros incisos nesse artigo constitucional e que, portanto, há outros tipos de disputas a serem resolvidas pelo Poder Judiciário do Trabalho. De fato, nós temos outros 8 incisos. O artigo 114 tem, ao todo, 9 menções, além do inciso 1º, que a gente já observou o que revela. O inciso 2º vai dizer que também é de competência da Justiça do Trabalho ações que envolvam exercício do direito de greve, ações sobre representação sindical, sejam ações entre sindicatos, um sindicato demandando o outro, um sindicato demandando um trabalhador ou um sindicato demandando um empregador. Mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista, também é de competência do Poder Judiciário do Trabalho. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, também é a Justiça do Trabalho que resolve. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. E ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, também jurisdição e competência do Poder Judiciário Trabalhista, bem como a execução, ainda que de ofício, sem provocação de nenhuma das partes, de contribuições sociais decorrentes das decisões que foram tomadas ali dentro e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, tudo é de atribuição do Poder Judiciário Trabalhista. Ok, isso é o que se chama de competência material, os assuntos que devem ser levados à Justiça do Trabalho e não a outros órgãos do Poder Judiciário. A gente bem sabe que a jurisdição oficial, a jurisdição estatal, a que é entregue ao Poder Judiciário, ela é organizada inicialmente por temas. Então, a Justiça Estadual recebe certos assuntos, a Justiça Federal outros, a Justiça do Trabalho também assuntos próprios, específicos. Dentro dessa competência material, que vai se dividir entre esferas do judiciário, a gente ainda tem uma divisão interna que vai criar na Justiça Estadual, por exemplo, varas cíveis, varas criminais, varas de fazenda pública, varas de família. Isso também está dentro do campo da competência material, mas há uma organização também territorial, eu já mencionei anteriormente, se não nesse vídeo, na primeira parte da nossa conversa. Você, então, tem uma disputa com uma outra pessoa, decorrente de uma relação de trabalho. Você já viu, então, que você precisa levar essa disputa, já que você não consegue solucionar
você e a outra parte sozinhos, então você vai demandar a intervenção de uma autoridade externa, né, externa aos litigantes, você sabe, então, que precisa levar ao Poder Judiciário do Trabalho isso, você já identificou no artigo 114 da Constituição, que a competência material é da Justiça do Trabalho. Ok, mas de qual cidade? Até citei esse exemplo, você mora em Belo Horizonte, o seu empregador, quem te contratou, tem domicílio em Manaus. Essa demanda, essa disputa entre vocês é da Justiça do Trabalho, ok, mas da vara do trabalho que fica em Belo Horizonte ou da que fica em Manaus? Esse é só um exemplo das várias possibilidades que demandam essa disputa, essa dúvida, né? Dentro da Justiça do Trabalho, territorialmente, para onde o litígio precisa ser encaminhado. Essa competência territorial, desculpa, ela é definida já na CLT, no artigo 651, que coloca que a competência das juntas de conciliação e julgamento, né, agora chamadas de varas do trabalho, é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Então, o critério inicial é onde o serviço foi prestado. É naquela localidade, naquela cidade, que a ação trabalhista precisa ser proposta. Claro que essa regra principal pode gerar algumas variações, quando, por exemplo, serviços são prestados em mais de uma localidade. Para solucionar essa dúvida, a gente encontra os parágrafos do artigo 651. Parágrafo 1º, por exemplo, vai dizer que quando for parte de dissídio um agente ou viajante comercial que trabalha viajando, muito comum, no passado era mais comum do que é hoje, mas ainda existe uma situação própria dos representantes, não representante comercial, que não está sujeito a uma relação de emprego, embora esteja sujeito a uma relação de trabalho, mas, em geral, os representantes comerciais prestam serviço na modalidade de pessoa jurídica, mas há representantes empregados, pessoas que são contratadas em relação de emprego mesmo e que vão viajando, visitando clientes para pegar pedidos do seu empregador ou até para divulgar produtos e serviços. Nesses casos, a competência será da vara do trabalho da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e aquele empregado estiver subordinado. A filial ou a unidade ao qual o empregado está subordinado. Ele trabalha viajando, mas ele tem que prestar contas para a diretoria de Belo Horizonte. Então, ele vai propor ação em Belo Horizonte. Se não houver a vinculação desse trabalhador a uma filial, a uma agência específica, aí será competente a vara do trabalho da localização em que o empregado tenha domicílio ou a vara do trabalho mais próxima da cidade onde esse trabalhador tiver domicílio. Parágrafo 2º vai nos dizer que a competência das varas do trabalho estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não exista uma convenção internacional ao qual o Brasil tenha aderido, dispondo em sentido contrário. Isso é para aquelas situações em que um empregado brasileiro é contratado para trabalhar para empresas estrangeiras ou mesmo empresas brasileiras, mas que tem toda a sua atividade fora do país, bem a competência vai ser do Poder Judiciário brasileiro. E o parágrafo 3º diz que, se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato, né, na cidade onde o contrato foi celebrado, ou no local em que os serviços foram prestados. Se é aquela situação em que o empregador ele está sediado em Manaus, é um exemplo que eu dei, mas aquele empregado trabalhou o tempo todo em uma certa cidade, Belo Horizonte, por exemplo. Então, nós temos um empregado contratado para trabalhar fora do local onde o contrato foi... onde se colocou no contrato que seria o foro contratual.
porque às vezes a empresa, né, tem domicílio em outra cidade, sede em outra cidade, como eu comentei. Nesse caso, o empregado vai poder propor ação no foro do contrato mesmo, vai dizer, não, tudo bem, eu trabalhei em outra cidade, mas o contrato está dizendo que o foro para solucionar demandas surgidas dele é determinada cidade, ok, eu vou aderir a essa cláusula, ou então, o empregado, é uma decisão dele, pode optar por propor a ação onde os serviços foram prestados. É porque é comum que o empregado, se é que ele já não morava naquela localidade, que ele passe a morar, já que ele vai trabalhar naquela cidade. É verdade, não é uma regra que se aplica a 100% das situações, mas é uma regra bastante comum. Em paralelo a isso, tem ganhado muita força na jurisprudência uma tese de que o empregado pode propor ações trabalhistas no local onde ele reside. Independentemente de onde ele trabalhou, independentemente de onde é a sede do empregador, em razão do princípio da proteção, que também se aplica ao processo do trabalho, como a gente discutiu num vídeo reservado aos princípios pertinentes dessa nossa matéria. Então, tem julgadores aplicando, até por extensão, ali, por analogia, aplicando a tese de diálogo de fontes, né, a regra de competência lá do Código de Defesa do Consumidor, que vê no consumidor uma figura hipossuficiente na relação jurídica que tem com o fornecedor, enxerga-se isso também no empregado, na relação que ele mantém com o seu empregador, e a ideia é de que, se no Código de Defesa do Consumidor, uma das formas de se diminuir a hipossuficiência do consumidor é exatamente permitir que ele ajuize ações onde ele reside, a gente pode aplicar o mesmo raciocínio ao direito do trabalho, que segue uma linha parecida de busca de proteção de uma parte hipossuficiente. Essa não é ainda uma tese que esteja sumulada, essa não é uma tese que todo o Poder Judiciário abrace, mas ela tem ganhado cada vez mais espaço. Tem sido cada vez mais comum notarmos julgadores que aplicam esse entendimento. Muito bem. Vamos imaginar, então, que você é parte de uma ação trabalhista, ou você é advogado de uma parte de uma ação trabalhista. Para melhorar aqui o nosso exemplo, você é a parte reclamada nessa ação, ou é advogado ou advogada dessa parte reclamada, e chega para você ou para o seu cliente uma notificação de uma ação trabalhista que você nota foi ajuizada no local distinto daquele previsto no artigo 651. Você nota, então, que propuseram uma ação trabalhista no local diferente daquele previsto em lei. Nesses casos, né, você está imaginando, bom, tenho que apresentar a exceção de incompetência. Eu tenho que peticionar em juízo dizendo, olha, essa ação teria que ter sido proposta em determinada localidade e não aqui. Cabe exceção de incompetência nas ações trabalhistas? Sim, o artigo 800 vai falar disso, especificamente com relação à incompetência territorial, que é quando a ação tinha que ser mesmo de competência da Justiça do Trabalho, só que ela foi proposta na cidade errada. Uai, se a ação não era de competência da Justiça do Trabalho, então, e acabou sendo proposta ali, ou seja, houve uma violação da competência material, isso eu não posso reclamar, não? Não, claro, você também vai poder pontuar isso, olha, a competência não é da Justiça do Trabalho. Só que isso você vai fazer diretamente na sua defesa. Não vai apresentar uma exceção, uma petição separada falando disso. Vocês vão notar na sequência do estudo do artigo 800 que aqui nós estamos falando de uma petição exclusivamente para questionar a incompetência. E isso, na CLT, serve para incompetência territorial. Retomando, repetindo e resumindo. Se o problema é de competência material, a ação não era de competência da Justiça do Trabalho, é da Justiça Comum, por exemplo. Você vai apresentar defesa e, na sua defesa, você diz, olha,
essa ação aqui, o juiz de Justiça do Trabalho é materialmente incompetente. Essa ação tem que ser extinta e o processo encaminhado para o órgão jurisdicional materialmente adequado. Beleza? Agora, se a questão for de incompetência territorial, a demanda realmente deve ser encaminhada à Justiça do Trabalho, mas não para aquela cidade, e sim para uma outra localidade. Aí cabe à parte reclamada, no prazo de 5 dias, contados de quando ela recebe a notificação, apresentar em uma petição separada a exceção de incompetência. A parte reclamada vai fazer o protocolo dessa petição e, com isso, o judiciário, né, o juiz ou a juíza que cuida daquele processo, suspende o andamento dos autos, suspende a audiência que havia sido marcada, porque nos processos trabalhistas é assim, tão logo a ação é proposta, já se marca uma audiência de conciliação ou uma audiência una. E aí que a parte reclamada é notificada, então ela já é notificada sabendo da data em que a audiência deverá acontecer, mas com a apresentação da exceção de incompetência territorial, essa audiência é cancelada, porque primeiro o magistrado precisa resolver se ele é territorialmente competente para analisar aquele processo. Apresentada a exceção de competência, repito, tem que ser no prazo de 5 dias do recebimento da notificação, o processo é suspenso, a audiência é cancelada e os autos vão imediatamente ao juiz ou à juíza, que vai intimar o reclamante para se manifestar também no prazo de 5 dias. Se para resolver essa dúvida for necessária a produção de prova oral, pode ser. A pessoa diz, olha, o serviço foi prestado em tal localidade, eu vou provar por testemunhas que o serviço não foi prestado nessa cidade, mas em outra cidade, por isso é aquela outro local que é o competente. O juiz ou a juíza designa uma audiência agora para colher provas necessárias ao julgamento da exceção de incompetência territorial. Tanto quem apresentou a exceção, quanto a parte reclamante vai poder apresentar testemunhas nesse caso, sendo possível que as testemunhas sejam ouvidas por carta precatória. Porque se a ideia é exatamente demonstrar que o foro competente é de uma outra cidade, é natural que as testemunhas que possam provar isso estejam provavelmente nessa outra cidade. Não é garantia, mas é bem provável que isso aconteça. Então, o parágrafo 3º do artigo 800 já se adiantou a isso e falou, olha, é bem possível que essas testemunhas sejam ouvidas por carta precatória, quer dizer, que elas sejam ouvidas lá na cidade onde elas estão. Elas não precisam viajar para serem ouvidas aqui. Elas podem ser ouvidas lá pelo juiz do trabalho de lá, que vai ser demandado por uma carta precatória. Carta precatória serve para isso. O juiz daqui pede ao juiz de lá, da outra cidade, que pratique atos que vão ajudar no processo daqui, mas que, para cuja prática, é o juiz de lá que tem poder jurisdicional. Então, há esse pedido para que o juiz, então, pratique aquele ato processual e remeta o resultado dele para cá, para que gere efeitos no processo que está aqui. Produzidas as provas, o magistrado, então, ou a magistrada, tem que tomar a decisão. Ele pode entender que ele é, sim, territorialmente competente, que a demanda tem que se estender ali, naquela localidade, e aí, então, o processo retoma o seu curso, vai ser designada a audiência para conciliação, apresentação de defesa, instrução e assim por diante, ou o juiz ou a juíza vai reconhecer a sua incompetência territorial e vai encaminhar o processo para a localidade correta, onde lá ele vai retomar o seu curso normal. Fato é que, acolhendo a exceção de competência ou a rejeitando, o juiz ou a juíza vai agradar quem apresentou a exceção de competência ou o reclamante, ou melhor dizendo, que na verdade o que eu queria dizer, seja a decisão do magistrado, qualquer que seja, ele vai desagradar ou quem apresentou a exceção de competência ou o reclamante. E, naturalmente, a parte que discorda de uma decisão judicial tem o ímpeto de apresentar recurso
Só que o artigo 799, parágrafo 2º da CLT, diz que não cabe recurso, pelo menos não imediatamente, não logo em seguida, das decisões que julgam exceção de competência territorial. O que a parte que discorda dessa decisão tem que fazer? Ele tem que consignar que discordou da decisão, mas só quando vier a sentença ao final daquele procedimento, e quando a parte for recorrer daquela sentença, ele retoma a discussão da incompetência territorial. Aí você pensa, pô, mas se a sentença for favorável, a parte nem vai querer voltar à discussão da incompetência. É pensando nisso que o artigo 799, parágrafo 2º, estipulou essa regra. O legislador pensou, poxa, por que nós vamos ficar abrindo recurso para avaliar quem é competente e quem não é, se a gente nem sabe qual vai ser a decisão final? Às vezes a decisão final agrada a quem apresentou a exceção de competência, que de repente fala assim, olha, eu acho que tem que ser o juiz de outra cidade que julga essa causa, mas o daqui, que eu entendo que é territorialmente incompetente, decidiu a meu favor, deixa quieto. Para que eu vou mandar para outra cidade agora, insistir nisso, para que, quem sabe lá, a decisão seja ruim? Com isso, então, o recurso acaba sendo apresentado somente pela parte que já ia recorrer contra a sentença final mesmo, e que aí aproveita e inclui lá no seu recurso os argumentos sobre a incompetência. Ganha esse tempo com isso. Em vez de você ficar discutindo ali, a partir de recurso e contra-recurso, quem deve julgar a causa, toca o processo para frente, tenhamos um julgamento, e aí essa decisão provavelmente vai ser atacada por uma das partes mesmo, e ali a gente, quem vai julgar aquele recurso contra a sentença final aproveita e analisa também esse aspecto da incompetência. Pode ser, é muito provável, inclusive, muito comum nos casos concretos, que lá no recurso contra a sentença final, as partes nem queiram retomar a discussão da incompetência, não. O processo já foi julgado, toca o barco, vamos discutir só o mérito da decisão. Isso quando as partes recorrem da decisão final. Às vezes acontece de ambas, até aceitarem o resultado do julgamento e não recorrerem. Muito bem, pessoal. Com isso, a gente finaliza a nossa conversa sobre jurisdição e competência, nessa discussão, nesse debate aqui de duas partes. Então, fique atento se você está vendo só essa, né? Tem uma primeira que antecedeu esse assunto sobre competência, uma primeira parte na qual a gente focou na análise da jurisdição, e eu fico por aqui. Claro, a gente volta em outros vídeos falando de outros temas, mas sobre esse, o que há de mais importante eu já comentei. Espero que tenha sido útil aí no estudo de todo mundo. Agradeço a atenção. Valeu, pessoal. Até a próxima.